O nosso convidado de hoje é o Paulo Caires, que é presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Paulo, a gente estava aqui conversando no intervalo sobre futebol. Parece que você queria ser jogador de futebol, é isso mesmo? Bom, na verdade eu queria mesmo, né? Tinha É um mesmo? sonho, na época de 82, aí eu inventei de fazer um teste no Santo André. Oi, chegou até fazer teste, vamos E lá. precisei dar um cano no trabalho, né? Aham. Inclusive um trabalho que eu ganhava na época era do Cruzeiros. Ganhava 6.000 cruzeiros. Aí eu fui, joguei, driblava pra lá, driblava pra cá. Uma hora eu driblei tanto que o treinador pegou, parou o jogo, tomou a bola, queria me dar uma bola pra me levar pra casa. Mas não era tudo isso meu futebol, não jogava tudo isso, não. E quem foi Mas que te eu dei contou que sorte. você não ia ser jogador de futebol? Foi o próprio técnico, no outro momento. No primeiro momento, ele Ah. me levou lá para dentro para treinar. Só que eu perguntei quanto que era o salário. Era 500 cruzeiros. Eu falei, não dá, né? Tem que ajudar minha família, aí voltei. Aí, na verdade, a realidade te contou também que você não Isso, podia aí ser, eu né? fui cuidar da vida, né? E eu imaginei que eu não seria todo esse craque, não. Tanto é que num outro momento lá, eu voltei lá para treinar, tentar a sorte de novo. Estava um pouco mais velho, um pouco mais gordo. Não E tinha percebido, fiz né? uns dribles lá, desci pela esquerda, fiz um Ah. drible, passei no meio das pernas do jogador, cruzei a bola, o cara fez o gol, aí o treinador me chamou. Na época, o seu Jacó, não sei nem se ele é vivo ainda. Aí No Santo André no também. Santo André. E Aí ele olhou aí? pra mim e falou assim, você tá muito gordo e bundudo, tá bom de luta boxe. Aí eu fui. Fui treinar boxe na Você foi Pirelli. treinar boxe e Fui treinar aí? boxe na Pirelli, mas aí a pegada era muito forte. Você foi Eu jogador desisti. de futebol, depois boxer Jogador e não, tentei. aí agora não gosta nem de ir na academia, que você estava me contando? Como é Não, que na funciona? verdade eu vou na academia, só que o horário é cruel, né? Então eu durmo já pensando em acordar às Já 5h30 pensando da em manhã. acordar, já programando. Então é uma disputa todo dia, vai, não vai, vai, não vai. Mas está sendo bom para mim. E seus filhos? Ninguém foi para o lado do futebol? Porque normalmente Não, jogador frustrado sempre coloca, não, vai filho. não, eles não gostam, não. Não, e meus filhos eu dou toda a liberdade para eles. E eles não... Eu tenho um que é cozinheiro, aliás, os dois são cozinheiros. Tem um que está, inclusive, na Irlanda, está se virando lá, Olha que bacana. inclusive vendendo coxinha, né? Coxinha, o Não, pessoal coxinha é um prato fala muito, brasileiro ele faz maravilhoso, coxinha lá, deve fazer maior vende, sucesso. faz sucesso lá, faz churrasco, está lá aprendendo inglês e Aham. trabalhando. O meu bebê de 14 anos fez um curso Meu de bebê. culinária e cozinha bem, né? Que é o Giovanni, o Fernando, enfim. Minha filha, a Leonar, a Yasmin, que acabou de nascer, né? Tem 3 meses, né? E tá mandando bem, todos lindos, né? Muito parecido Todos com o lindos. pai, tem sorte. Olha, a gente vai voltar no assunto aqui, porque ele vai começar a falar que ele é lindo, os filhos são lindos e tal. Isso é importante. Mas a gente estava conversando sobre a pergunta do Moraes, que trouxe aqui para a gente quais são os desafios que a gente vai ter que enfrentar diante das políticas que estão sendo implementadas por esse governo ilegítimo. Eu acho que era importante, né, Paula, você falar um pouco mais sobre as consequências dessas privatizações que já aconteceram e as possíveis consequências das Sim, privatizações que estão na agenda do governo isso, atual. porque o que eu estou vendo hoje, e principalmente da Eletrobras e da Petrobras, nenhum país sério do mundo que quer ser grande, ele privatiza esse tipo de coisa, estratégica, é função do Estado estar cuidando, porque isso passa por uma questão de soberania de Estado, do seu país, não tem nada a ver com esquerda O ou que você chama de direita. soberania? Explica mais para quem está A assistindo. questão da soberania é você poder controlar essa riqueza, não ficar refém de Certo. outros países. Um exemplo que eu quero dar é de um candidato da França que tinha uma pauta de direita, é de centro, mas é de direita, que é o Macron. Tentaram privatizar, a Itália dominar o setor de portos dele. A primeira coisa que ele fez, ele é de direita. Então, é uma questão de soberania para a França. Ele estatizou todo o porto, não deixou mexer. Então, o que nós queremos é que essas empresas, você falar de energia, um país para ser soberano, ele tem que controlar as suas fontes de energia. Você ser controlado por outros países, você está refém. O camarada está com o botão lá, ele pode desligar se é privatizado. E se faz uma propaganda muito forte de questões de privatização, que vai melhorar, que é isso, que é etc., que vai ficar melhor, e não fica. Um exemplo, se fala muito em transporte, né? O transporte aqui em São Paulo, a sua grande maioria, para não dizer quase que 100%, ele é privado. Ele é transporte público, ele é um meio de transporte coletivo. Coletivo, mas Ele não não é é público. público, ele é privatizado. E que tipo de transporte é esse que não é bom? Anda nos transportes aí, privados, que são privatizados, para você ver como é que é. Então, primeiro que isso é uma falácia. Não é verdade que onde você tem Estado que vai ter problemas. E a questão central que eu digo, você tem uma empresa como a Petrobras e você entregar para os outros, isso é uma questão de soberania
da tua energia que você tem e outros vários modelos que você está fazendo. O que não dizer da base de Alcântara, de você colocar outros países aqui dentro, entregar para um rival teu na questão da tecnologia espacial. É nesse sentido, quem tem o espaço, quem domina satélites, tem soberania porque você está vendo o mundo. Então, como é que você entrega isso? Claro. Então, nós estamos numa crise aqui de soberania que precisa ser resgatada também. Me fala um pouco mais sobre as consequências dessas privatizações para o cotidiano do trabalhador. Bom, num primeiro momento, a privatização, eu quero pegar como exemplo a CSN, em Volta Redonda. CSN é a Companhia Siderúrgica Nacional, indústria de base, construída na época pelo Getúlio Vargas, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Então, aquela empresa, uma estatal, movimentava a cidade de Volta Redonda, gerava emprego, renda, e todo o comércio funcionava em torno dela. Na década dos governos Collor começou com essas ideias, aí chegou no governo FHC e finalmente privatizaram a CSN. Qual foi a consequência direta? Uma desestruturação da indústria lá, dessa indústria, da CSN, destruição de inúmeros empregos, milhares de empregos e, por consequência, a destruição da cidade. Isso aí está na internet, não precisa confiar no que eu estou dizendo. É só pesquisar, pegar o que era a CSN quando estatal, o que era a Volta Redonda quando tinha a CSN como estatal, e o que se tornou Volta Redonda depois da privatização. A maior consequência que eu tenho de imediato é essa, entendeu? Para os trabalhadores, para a cidade que você está vivenciando. Porque a prática do privado, ele apenas pensa no lucro, tem que pensar no lucro, mas não só nisso. A questão de uma estatal e soberania, que eu sempre digo, ainda mais num setor estratégico como o aço, ele também tem que pensar na sociedade, faz parte disso. Você ter inclusão, você ter o desenvolvimento social das regiões. Então, quando você... E a estatal tem essa preocupação, e as empresas privadas tem obrigações dentro do estatuto dessa empresa, que os outros, ao receber, ao privatizar, não têm, não se preocupam. Pergunta sobre as reformas, né? Foi aprovada a terceirização, né? As reformas trabalhistas, que é o desmanche né, dos direitos, né? E agora também a discussão da Previdência. Então, o que você acha, qual que é o futuro, o que o sindicato e os trabalhadores, qual os desafios do sindicato e dos trabalhadores para o futuro, contra essas reformas, contra a Previdência? Eu tenho que me concentrar nos efeitos aí da terceirização, que ele é extremamente nocivo, e você pode observar isso, por exemplo, numa Petrobras, você tem os trabalhadores que não são terceiros e aqueles que são terceirizados, você vê a diferença. Primeiro, das condições de trabalho, da própria segurança, a terceirização, quando você olha uma empresa, a maioria dos trabalhadores que morrem em acidentes são terceirizados, porque há uma banalização nesse aspecto, falta de fiscalização, redução de salário, de condições de roupa, até a roupa que ele veste, estabilidade de salários bem baixos, né? Jornadas extensivas, excessos de horas extras, aí vai. Mas aí entra a tal da reforma trabalhista. Não é de graça que tinha-se os empresários da Fiesp, junto lá, usando todo o patrimônio que tem o SESI, que fornece 2% da receita, né, para o Sistema S, está lá na Paulista com um pacto. Eu queria saber onde eles estão com esse do faturamento das indústrias vão para o Sistema S. Sistema S é o quê? O Sistema S é o sistema que tem o SESI, Senai, Senac, Sebrae, tá, legal. envolve essas só pra gente situar. Instituições. E aí, mas o que eu queria dizer é que financiaram algo para ter um resultado. Esse resultado. O que é esse resultado? É a reforma trabalhista, que na verdade não é uma reforma, é uma destruição dos direitos. A aprovação dessa reforma, se ela se materializar, nós retornaremos ao pré-45, século passado, que você não tinha direitos, que você lutava por isso. Então é isso que significa essa reforma trabalhista. É por isso que nós temos o enfrentamento a ela. Ou seja, mesmo ela aprovada, o desafio do movimento sindical é não deixar que ela seja implementada. E eu venho de algumas viagens aí pelo Brasil, da região do sul de Minas, dialogando com os trabalhadores, e eles deixaram claro que querem fazer esse enfrentamento. E vão fazer no dia a dia. Você pode aprovar a lei, mas a luta faz a lei. Esses direitos que foram conquistados, que eles querem destruir na reforma trabalhista, não é fruto
de nenhuma doação. Foi luta. Tem trabalhadores que morreram, tem um sangue da classe trabalhadora nesses direitos. E é por isso que a classe trabalhadora está se mobilizando e nós não permitiremos. Vai ser enfrentamento permanente, tanto na luta, no dia a dia, como juridicamente, dentro de todos os espaços. Dentro de todas as possibilidades. Tem outras coisas. E, por último, a reforma previdenciária. O que nós estamos observando dentro do Congresso é que, à medida que chega o ano eleitoral de 2018, os deputados se amedrontam, porque a reforma trabalhista já foi um tiro no pé deles e que nós vamos para o enfrentamento. Agora, a reforma da Previdência é uma questão estratégica, que ela não seja aprovada, porque se ela não for aprovada, não vai ter como eles financiarem a PEC 55, que tira também investimentos do Estado. Como é que você pode congelar o Estado de investir em educação, em saúde, então, em são transporte, coisas que são moradia? ligadas. São ligadas, então você tem que vetar. Porque, só para dar um exemplo do que significa essa reforma trabalhista, não, reforma previdenciária, eles querem colocar a idade mínima de 65 anos. Tem estados no nosso país que a idade média é 62 anos e meio, portanto, ninguém se aposentaria. Mas também, dizem em 70, 75 anos de idade, e 65 anos no Brasil, isso é dados comprovados, são pesquisas, você tem uma qualidade de vida piorada em 6 meses. Nos países mais ricos, você chegou a 65, tem mais 5 anos de sobrevida boa, com qualidade. No Brasil, são 6 meses. E eu costumo fazer uma pesquisa real, é meio macabra, mas é real. Quando eu vou ao cemitério, eu costumo olhar o cara que está ali embaixo da terra, quanto tempo ele viveu. E, surpreendentemente, são raros os que chegam a 65 anos. Raros, mesmo no estado de São Paulo, que é uma condição melhor de vida. Imagina no resto dos estados do Brasil. Só que tem um probleminha. Ali eu vi média de 58, de 60, vi alguns exageros, vi um de 102, mas era um único que tinha 100 e poucos anos. A média mesmo é abaixo de 65. E com a questão, ali ele já está embaixo da terra, ali não tem volta. Ou seja, ele ainda teve um tempo de vida que não foi um tempo de vida para aproveitar. Então, nessa lógica dessa aposentadoria, esse povo todo não se aposentaria. E isso é roubar, é tirar um direito dos trabalhadores. É roubar tempo de vida dos trabalhadores. Inclusive dizer que não tem... Já está provado, já foi feita uma CPI, uma auditoria, que a Previdência não está quebrada. O objetivo deles é entregar para o sistema financeiro administrar algo extremamente rentável, que é a Previdência. Você, como metalúrgico, como operário, e agora nessa tarefa mais importante da sua vida também, vê o futuro para a juventude que está entrando agora no mercado de trabalho, né? De não ser só apenas um mero trabalhador, de cumprir função do patrão, mas sim um trabalhador que vai também ingressar na luta, que vai também fazer parte do sindicato, fortalecendo a luta, né, e defendendo a classe trabalhadora e o povo brasileiro. No meu entendimento, de uma ausência, né, de uma presença maior da esquerda, de se dialogar com essa juventude. Então, quem tem esse discurso fácil, oferece segurança, oferece o paraíso ali para aquela juventude, ela tende a acreditar. É muito preocupante mesmo. Então, no meu entendimento, a solução para isso é a gente começar a dialogar com a juventude, mas dialogar com a juventude, para mim, primeiramente significa você ter jovens preparados para falar com a juventude. Quando você coloca pessoas de 65, de 70, para estar ocupando espaços que deveria estar um jovem, você não está dialogando com a juventude. Então, eu aprendi uma coisa, você tem que empoderar o jovem para ele se sentir representado. Eu falo isso porque eu estava em Brasília e nós chamamos o pessoal que ocupou as escolas lá no Paraná e saíram vitoriosos, uma molecada de 14, 15, 16 anos, onde um guri de 15 anos colocou o seguinte: primeiro, ele deu uma aula do que significava a PEC 55, o estrago que seria para a educação, mostrou que conhece, que está preparado, que não é porque você é jovem que você não está preparado. Depois ele colocou a questão da representatividade para ele. Aí ele fala o seguinte, inclusive ele cita os representantes dele, não sei se é UNE ou não, mas os estudantes secundaristas que representavam eles, que estavam, os representantes da juventude, nas escolas, aqueles que militam no movimento estudantil. Ele fala, onde já se viu um camarada de 22 anos vir falar para mim? Quer dizer, ele não se sentia representado por um cara de 22 anos. Eu falei, meu Deus, então eu sou um Matusalém aqui, eu tenho 52. Mas ele deu um recado claro, que ele vai ouvir os dirigentes que também
interage Ele quer ser com a representado de idade verdade. dele. O próprio caminhão de som nosso, às vezes, o Colombo sabe disso, fica desatualizado. Você tem uma juventude. Hoje, o ramo metalúrgico são 65% de jovens. Olha E só. com as ameaças que tem, com a aposentadoria, etc., tende a crescer. Então, Claro. o sindicalista ele tem que dialogar com essa juventude. E, para mim, o principal diálogo que você pode ter com a juventude, que um governo pode ter com a sociedade, é ter a juventude sujeita, a juventude dialogando. É a mesma coisa de você Protagonizando suas próprias protagonizando lutas, né? suas próprias lutas. A mesma coisa é você ter, na África do Sul, vamos lembrar, do tempo do Mandela, os brancos querendo dirigir os negros. Não cola, não dá certo. Então, você tem que ter a pessoa parte disso, né, dialogando. Paulo, quando você responde isso, eu queria que você falasse mais objetivamente sobre a responsabilidade dos sindicatos e da própria esquerda nesse quadro de ascensão da direita. Bom, primeiro, esse quadro de ascensão da direita não é você procurar culpado na esquerda, nem no movimento sindical. No meu entendimento, do ponto de vista de formação para essa juventude, que muitas vezes se cobra o governo, que ele deu isso, deu Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, etc., etc., mas não formou. No meu entendimento, o papel de formação não cabe ao governo. O governo não está lá para isso, ele está lá para cumprir a plataforma que ele ofereceu. Agora, quem tem que dar a resposta, dar a formação para mim, é o partido político. O partido político é diferente de governo. É o movimento sindical, são as centrais. Você tem que observar o que você tinha antes, o que você conquistou e mostrar para esse trabalhador que aquilo não foi fruto, não foi obra e graça da meritocracia dele, foi a oportunidade que ele teve. Inclusive, eu tive a oportunidade de estar na China e uma moça fazendo um curso lá do Ciências Sem Fronteiras do Brasil, que premiava, botava mais de 300 mil, ela dizendo para mim que não, eu estou aqui na China porque eu sou capaz, eu tenho méritos. Eu falei, meu amor, eu não estou dizendo que você não tem mérito, eu tenho vocação para ser o que eu sou. E quem ficou não tem, né? Eu falei para ela, pois é, meu amor, eu conheço um país chamado Somália, se eu não me engano, ou é Etiópia, que lá a população tem uma vocação danada para comer, mas morre de fome, porque eles não têm a oportunidade da comida. Então, se você não tem a comida... Se você não tem oportunidade, Exato. você não tem E aí, na sequência, eu queria encontrá-la novamente, que eu ia dizer para ela, e agora? Onde está aquela meritocracia com o fim do programa? Porque eles acabaram com o programa. Você pode ser inteligente, mas sem a oportunidade. Então, essa oportunidade que o governo ofertou, aí teve essa... E eu acho que tudo isso interfere diretamente na juventude. A meritocracia, ela vem de longe, não é uma novidade. Essa conversa sobre a meritocracia, ela é bem densa. Vamos deixar para o próximo bloco? Que é um debate super interessante. Inclusive, a gente falar sobre a classe trabalhadora na China, já que você teve a experiência de ir para lá. Vamos lá? Vamos chamar um intervalo, então? A gente vai fazer um intervalo e o programa Entrevistas volta já. A todos que saíram às ruas, de corpo máquina cansado, a todos que imploram feriado, as costas que a terra extenua, 1º de maio. Meu mundo, em primaveras derrete a neve com um sol gaio. Sou operário, esse é meu maio. Sou camponês, esse é meu mês. Sou ferro, eis o maio que eu quero. Sou terra, o maio é minha era. Vladimir Mayakovsky.